Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno. Olha, chegando aqui como prometido a vocês na live de ontem, tá? Para falar vídeos sobre o Vasco, né? Vamos voltar a fazer vídeos sobre o Vasco aí e a gente vai conversar um pouco agora sobre potencial construtivo. Se você não sabe o que é, fique com a gente aqui até o final, mas já curta, compartilhe, comente, deixe seu like, que é muito importante para a gente, para você entender. Estive conversando aí com especialistas ligados diretamente ao projeto de São Januário e vou tentar trazer ou mensurar para vocês de forma efetiva aqui, para que vocês entendam o que é o potencial construtivo e o que foi assinado na última quinta-feira, ou sexta-feira, se eu não me engano, na Prefeitura do Rio, na Alerj, esse passo tão importante para a construção ou para a reforma de São Januário, beleza? Então, se você gosta de conteúdos como esse, siga o canal Papo de Vascaíno aqui no YouTube, siga nossas páginas nas redes sociais, no @papo.d.vascaíno. Se você quer colaborar também com o nosso canal, fique à vontade, né? A gente tem o QR Code da LivePix aí, então quero pedir a você para que você possa também compartilhar com a gente, né? Conteúdo, que vocês possam estar conosco, para que vocês possam entender e ajudar o nosso trabalho a crescer cada vez mais aqui no YouTube. Valeu? Vamos lá. Na última semana, o Vasco assinou, né, na Prefeitura do Rio, o prefeito Eduardo Paes rodou tudo aí sobre isso, falando exatamente sobre o potencial construtivo. Mas diante dessa assinatura, a gente tem visto muitas dúvidas referentes aí ao que é o potencial construtivo, o que pode ser feito, né? Talvez por ser termos muito técnicos, isso complica um pouco a cabeça do torcedor, né? Tinha gente achando que tinha a ver com number rights, se de repente esses caras que a gente vai vender, né? As empresas que irão comprar o potencial construtivo do Vasco, elas vão ter direito dentro do Vasco. Então a gente vai esmiçoar, né? A gente vai tirar aqui de certa forma, a gente vai digerir isso para você, para que você consiga, torcedor, entender. Por isso eu fui buscar informações, fui conversar diretamente com pessoas, né, técnicas ligadas ao projeto, ou meio próximas ao projeto do Vasco, do novo São Januário, e tive uma explicação bem ampla e isso que eu vou trazer para você. Primeiramente, a gente precisa entender que potencial construtivo é algo definido pela Prefeitura do Rio de Janeiro, assim como toda prefeitura define o potencial construtivo. E o que é o potencial construtivo? É a área total que você pode construir dentro daquele terreno que você adquiriu, correto? Por exemplo, você tem sua casa, você comprou um terreno de 6x30, mas você pode construir no máximo ali, né, dentro de uma área 6x30, eu estou falando de forma figurada, isso varia de cidade para cidade, a sua cidade pode ser diferente. Você pode construir ali, sei lá, 200 metros quadrados, 300 metros quadrados, um exemplo, né? Vamos supor aqui, dentro dessa área, somando primeiro, segundo andar, ou somando o terreno inteiro ali, você multiplica e você pode usar esse potencial construtivo seu para definição daquilo ali. E se eu precisar de mais? Se eu precisar de mais, eu preciso vender o meu potencial construtivo para poder alcançar ou pagar uma taxa à prefeitura para que eu consiga fazer ao máximo isso dentro do meu terreno, beleza? Eu consigo 50%, eu consigo colocar ali 50% do meu potencial construtivo e a prefeitura só permite esses 50%, eu quero fazer 100%. Se a prefeitura me liberar e tiver uma lei específica, eu posso pagar por esses 50%. E é isso que o Vasco fez. O Vasco tinha uma capacidade, imagine você, de 80% para a construção do potencial construtivo. Então, o Vasco vai até a prefeitura e vê a capacidade máxima que pode ser construída em São Januário. Essa é a capacidade máxima de São Januário. E aí vira o prefeito e fala, olha, a capacidade máxima de São Januário é X, né? E aí cria-se uma lei para que o Vasco atinja essa capacidade máxima desse potencial construtivo para melhorar a sua reforma pro estádio, tá? Outro ponto, grave isso aí para vocês. Isso aí, eu estou falando de lei municipal, tá ok? Lei municipal. A lei do Rio de Janeiro define quanto você pode construir como pessoa e como instituição também dentro dos terrenos que você compra e das mobílias que você tem, né? Dos imobiliários de vocês, dos terrenos de vocês. E é bem importante a gente lembrar que se eu quero construir dentro da minha área, a prefeitura define o que tem que ser feito. Na minha cidade, em São João da Barra, por exemplo, a lei orgânica do município define que você só pode ter 3 andares construído por lei. Então, ou seja, você não vai ver nenhum prédio dentro de São João da Barra que tenha mais de 3 andares. Se esse houver, a obra vai estar embargada e provavelmente vai estar inabitada ou a obra parada até que assim se resolva essa questão dentro da lei municipal. A lei hoje só permite até 3 andares construídos. E quem faz mais que isso assume o risco
de não ter sua obra aprovada, é o que aconteceu já com algumas obras dentro da cidade. Estou mensurando para que você entenda o que acontece na minha cidade e o que pode, de repente, acontecer na sua também. Então, é necessário que você leia o estatuto da sua cidade ou a lei orgânica do município para você entender isso. Mas, voltando para o Vasco é um patrimônio tombado. Ah, Léo, o que é um patrimônio tombado? É um patrimônio que a Prefeitura do Rio e o Estado autorizaram, né? Não é federal, mas é pelo Estado e pela Prefeitura do Rio, como patrimônio da cidade do Rio de Janeiro. Então, o estádio de São Januário faz parte do patrimônio da cidade do Rio de Janeiro. É um tombamento, ou seja, algo que não pode ser destruído, não pode ser demolido e não pode ser demolido, não pode ser destruído para a criação de outra construção, de outro layout por ali. Um exemplo, o Vasco não pode destruir o seu estádio para construir, de repente, uma praça de alimentação e um shopping. Não pode ser feito isso. O Vasco não pode construir dentro do estádio de São Januário ou no local do estádio de São Januário, do terreno de São Januário, o Vasco não pode construir, talvez, ali uma galeria de lojas para serem alugadas comerciais. O Vasco não pode fazer isso. O Vasco não pode vender, dividir aquilo ali em lotes e vender para que casas sejam feitas ali. Não pode fazer isso. O Vasco não pode vender para iniciativa privada para que se monte um prédio ali com vários andares. Então, ou seja, o Vasco, dentro de São Januário, no terreno de São Januário, pode ser somente estádio. E por ser um patrimônio tombado, o Vasco teria o direito de construir o seu potencial construtivo máximo em outro terreno. Beleza. O Vasco quer isso? Não. O Vasco, por ter a obra do Vasco, né, já definida para janeiro do ano que vem, que com essa assinatura, o Vasco vai à prefeitura, que não foi algo fácil, dependeu de vereadores aí, do Pedro Duarte, de uma série de outros vereadores do município, deputado, né, no caso, também entraram nessa jogada, para que chegassem a lei e o Vasco conseguisse assinar a venda do potencial construtivo. A prefeitura tem que autorizar a venda. Então, a prefeitura autorizou na última quinta-feira a venda do potencial construtivo do Vasco, né? Então, o Vasco, com essa venda toda, o Vasco vai adquirir, vamos supor, estou falando por alto porque eu não sei exatamente quanto é, tá? Vamos supor que as empresas, o Vasco tem a chance de vender esse potencial construtivo para alguém. E esse alguém quer comprar para construir, para ter mais chance de construir. Um exemplo, a empresa que vai comprar, ela tem 100% de uma área e ela quer construir 200% dessa área, porque tem espaço para isso. Então, a prefeitura fala assim, olha, você não pode construir mais 200%, a não ser que você compre esse potencial construtivo de alguém. E essa empresa vem e compra do Vasco os 100% do potencial construtivo do Vasco, que ali vai definir metragem quadrada, e é colocada para ela. Então, ou seja, ela pode construir num outro terreno, né, o que ela comprou do Vasco do potencial construtivo. Então, não tem nada a ver. A empresa vai entrar em São Januário? Não. A empresa vai fazer parte do Name Rights? Não. A empresa apenas está negociando a compra daquilo que o Vasco não vai ter como construir, porque já é um estádio. Então, o Vasco está aproveitando dessa capacidade máxima do potencial construtivo que poderia ser feito em outro lugar, que o São Januário não vai sair dali, e vendeu esse potencial, vendeu essa quantidade de metade quadrada para uma empresa ou para duas empresas que estão interessadas. Essas empresas irão comprar esse potencial, vão pagar ao Vasco aí a quantia determinada dentro desse X metros quadrados que o Vasco tem, e o Vasco vai poder usar esse dinheiro para a reforma de São Januário. Até aqui entendemos? Beleza? Deu para entender? Um exemplo, vou mensurar a foto aqui para você entender. Aqui está a foto do São Januário, tá ok? A gente sabe que aqui tem a parte da ferradura, que o estádio está aqui, mas que o Vasco tem toda essa área em torno aqui no terreno para ser construída, correto? E com isso, o Vasco pegou esse máximo de potencial. Se aqui tinha 80%, o Vasco pegou os outros 20% aqui e vendeu os 100%. Vende-se os 100% por X valor, e aí essa empresa compra e paga o Vasco. Isso nada vai ter a ver com Name Rights e nem sociedade por parte dessas empresas dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama, como muita gente tem falado por aí, entendeu? O Vasco apenas está vendendo a condição que ele tinha de construir um outro terreno. Não tem interesse em construir um estádio em outro terreno que eu tenho em São Januário. E vou entrar na reforma de São Januário. E esse dinheiro será captado para que o Vasco utilize única e exclusivamente do potencial construtivo na reforma de São Januário que foi aprovada. Então, o Vasco vendeu apenas a quantidade que ele tinha de metro quadrado e que ele não iria utilizar. Essa quantidade de metro quadrado vendida para essa empresa paga e o Vasco vai colocar esse dinheiro totalmente
na reforma de São Januário, que está dentro desse contexto, beleza? Contudo, o Vasco vende esse potencial construtivo, a empresa que comprou apenas somente compra esse direito que ela vai construir num outro terreno dela, e não tem nada a ver com exposição de nome, que seria o nome right após o estádio ficar pronto, não tem nada a ver com sociedade, não tem nada a ver com compra de SAF, porque também teve gente falando sobre isso, e nesse contexto, o Vasco apenas vendeu o potencial que era de direito, usou uma estratégia financeira para conseguir dinheiro. Tá? Se o Vasco gastaria com o estádio aí, deixa eu até ver aqui para eu não me enganar, quanto que o Vasco gastaria com o estádio, né? Quanto custará a obra de São Januário? Então, ó, a obra de São Januário está com a expectativa aí, segundo o jornal o Lance, de 506 milhões, tá ok? De 506 milhões. E agora eu vou ver para vocês aqui, só para vocês terem uma ideia, quanto o Vasco... deixa eu ver se eu consigo fazer essa conta rapidamente aqui, só para você ter uma ideia. Quanto o Vasco venderá o potencial construtivo. Potencial construtivo. Então, Então, o Vasco tem direito a vender 280 mil metros quadrados, ok? Só para você ter uma ideia. Deixa eu abrir aqui a calculadora. Do pente, para vocês entenderem o que a gente está fazendo aqui. Vamos lá. Texto. Aqui. Se a gente consegue fazer essa conta para ficar nítido aqui para a galera, beleza? Vamos lá. Eu vou abrir uma página aqui rapidinho para vocês, só para vocês entenderem comigo o que está acontecendo dentro da questão do Vasco aí. Vamos lá. Deixa eu só ver aqui. Compartilhar a tela. Não estou conseguindo ver aqui. Acho que não vou conseguir colocar na tela para vocês, mas a gente precisa entender aqui alguns pontos. Deixa eu ver se eu consigo. Basicamente é isso aí que eu estou falando com vocês, né? A gente não vai conseguir colocar na tela aqui, porque agora a gente... Acho que o Canva eu consigo colocar. Deixa eu abrir o Canva aqui. Vou abrir uma página em branco do Canva. Vou botar aqui, ó. O que aqui a gente consegue fazer melhor. Vamos lá. 4. Beleza. Paisagem. Show de bola. A gente vai pegar essa tela aqui. Vou botar esse fundo aqui só para vocês entenderem. Vou botar esse fundo aqui, botar esse fundo preto. Para vocês entenderem. Vamos lá. Vou pegar o texto aqui, jogar um texto aqui na tela aqui qualquer, e a gente vai estar fazendo essa função aqui, tá? Da tela, para vocês entenderem. Beleza? Aqui. Show de bola. Vamos lá. Agora vai dar. Só para vocês entenderem, ó, o Vasco tem direito, né, aí a... O Vasco tem direito, só para você pensar comigo aqui, tá? Para a gente poder chegar a um consenso. Vamos lá. O Vasco tem direito a vender 280 mil metros quadrados, tá ok? 280 mil metros quadrados. E é isso que a gente vai fazer aqui. 280 mil metros quadrados, tá? Metros quadrados, ok? O Vasco tem direito a 280 mil metros quadrados. A
fazer isso dentro do potencial construtivo, beleza? Desses 286 mil aqui, o Vasco prevê, né, gastar aí, vou fazer aqui rapidamente para você só entender, o Vasco pretende gastar 506 milhões, tá? Milhões de reais o Vasco pretende gastar dentro da obra de São Januário, tá? Esse é o total que o Vasco pretende gastar, total previsto, beleza? E obviamente isso aqui é para mais e para menos, é só uma previsão, então a gente vai copiar aqui, vai colocar aqui, sendo que o Vasco, com essa questão do metro quadrado, o Vasco pretende arrecadar aqui na venda do potencial 500 milhões. 500 milhões. Vou chegar para cá. Na venda do potencial, o Vasco pretende arrecadar aí 500 milhões de reais. Aqui, 506. Deixa eu botar aqui. Ficar direitinho para a gente poder ver. Então, isso que está na sua tela aí é o que o Vasco pretende, tá ok? O Vasco pretende vender, tá? O total é 506 milhões, mas o Vasco vai vender os 280 metros que ela tem direito para essa empresa ou para essas empresas no total de aproximadamente 500 milhões. Então, ou seja, nesse contexto, uma metragem quadrada que o Vasco não utilizaria, o Vasco vai economizar, tá? O Vasco vai economizar 500 milhões. Ou seja, da obra que custaria 506, o Vasco vai gastar apenas 6 milhões de seus cofres. Ponto. Além de arrecadação de outras empresas, né? Então, para a gente fechar, potencial construtivo é apenas a venda para essa empresa da chance ou da metragem quadrada, como estava na tela aqui, dos 280 metros quadrados para uma empresa. Não tem nada a ver com Name Rights, não tem nada a ver com SAF e não tem nada a ver com sociedade dentro do Vasco, tá ok? Cuidado, que a política pode, às vezes, tentar fechar de uma outra maneira com você. Mas é isso, o Vasco precisa vender e eu espero ter explicado isso de maneira efetiva para você. Se você ainda não entendeu até o final, não tem problema, deixe seu comentário aqui que eu respondo você assim que eu ver imediatamente, valeu? É isso, potencial construtivo do Vasco apenas é a venda da metragem quadrada permitida pela prefeitura, como foi assinado na semana passada. E o Vasco vai arrecadar aí quase que a obra inteira com a venda desse potencial. Esperamos ter resultados positivos, confiamos no trabalho do Pedrinho mais uma vez e parabéns por esse passo dado. Enfim, fazendo gestão dentro e fora de campo, que é muito importante. Para você, torcedor vascaíno, espero que eu consiga ter explicado de forma efetiva e que você possa ter tirado suas dúvidas sobre o potencial construtivo. Caso não consiga, vem aqui nos comentários que eu vou te explicar, ou vai lá no direct que eu te explico individualmente, mais a fundo aquilo que você precisa saber ou que você tem dúvida, tá ok? Tamo junto, saudações vascaínas e até o próximo vídeo, se Deus quiser.